Os Quatro Solos, o Solo Fértil, por John MacArthur. Nossa abordagem ao evangelismo não deve ser influenciada pela maneira como as pessoas respondem ao evangelho. Quando o evangelho é pregado fiel e claramente, a aceitação da mensagem nunca é resultado da habilidade do mensageiro ou do marketing da mensagem. Como vimos ao longo desta série, tudo depende da receptividade do coração humano, a qualidade do solo no qual a semente do evangelho é semeada. O semeador saiu para semear sua semente, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra semente caiu em terreno pedregoso, e assim que cresceu, secou porque não tinha umidade. Outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram com ela e a sufocaram. Outras sementes caíram em boa terra, cresceram e produziram uma colheita 100 vezes maior. Lucas capítulo 8, versículos de 5 a 8. O bom solo é bem cultivado e produz a colheita desejada. Jesus diz que isso simboliza aqueles que ouviram a palavra com um coração honesto e bom, e a retêm, e dão fruto com perseverança. Lucas capítulo 8, versículo 15. Este é o coração verdadeiramente preparado. Em Mateus capítulo 13, versículo 23, Jesus diz que a boa terra retrata uma pessoa que ouve a palavra e a entende. Em Marcos capítulo 4, versículo 20, ele diz que é um símbolo daqueles que ouvem a palavra e a aceitam e dão fruto. Ele está descrevendo alguém com um coração tão bem preparado que quando a pessoa ouve o evangelho, ele o recebe com um verdadeiro entendimento e fé genuína. A expressão que Lucas usa, eles a retêm e dão fruto com perseverança, sugere um apego tenaz à verdade e perseverança na fé. A perseverança com frutos é o sinal necessário da confiança genuína e salvadora em Cristo. Esta é uma das principais lições de toda a parábola. A marca da fé autêntica é a perseverança. Jesus disse: "Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos." João capítulo 8, versículo 31. A fé temporária não é fé verdadeira de forma alguma. O fruto mencionado na parábola inclui, é claro, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Abrange todo o fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Um coração verdadeiramente crente produzirá naturalmente adoração, o fruto dos lábios que dão graças ao seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. E o apóstolo Paulo falou de pessoas que ele conduziu a Cristo como fruto de seu ministério. Romanos capítulo 1, versículo 13. Todos esses são exemplos dos tipos de frutos que Jesus tinha em mente quando disse que a boa terra representa as pessoas que dão fruto com perseverança. A expectativa é que também deem frutos abundantes. Mateus e Marcos dizem 30, 60 e 100 por um. Marcos capítulo 4, versículo 20, Mateus capítulo 13, versículo 23. Qualquer coisa acima de 10 vezes seria um imenso retorno sobre o investimento do agricultor. Embora Jesus esteja claramente ensinando o que sabemos por experiência, que os cristãos não são todos igualmente frutíferos, ele está simultaneamente sugerindo que uma abundância de frutos é o resultado inspirado pela fé. O fruto espiritual em nossas vidas deve ser abundante e óbvio, não tão escasso que seja difícil de encontrar. Afinal, fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Jesus disse: "Todo ramo em mim que não dá fruto, o Pai, que é o agricultor, tira, e todo ramo que dá fruto, ele o poda para que dê mais fruto." João capítulo 15, versículo 2. Frutificação, uma colheita abundante e divinamente forjada, é o resultado esperado da fé salvadora. Isso só pode ocorrer em um coração limpo e bem cultivado. O coração da pessoa precisa estar preparado, pronto para receber com mansidão a palavra implantada. Tiago capítulo 1, versículo 21. E então nutrir essa semente até a plena frutificação.
O Antigo Testamento nos diz que Roboão, o filho insensato de Salomão e herdeiro do trono, praticou o mal porque não preparou seu coração para buscar o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14. Além disso, para o povo apóstata de Judá e Jerusalém no Israel do Antigo Testamento, Deus deu esta ordem por meio de seu profeta: lavrai o vosso terreno baldio e não semeais entre espinhos. Jeremias capítulo 4, versículo 3. O contexto no versículo 4 deixa perfeitamente claro que ele estava ordenando que preparassem seus corações para receber a palavra. Este é o dever de cada pessoa. Mas aqui está o problema. Não podemos fazer isso por nós mesmos. Já estamos irremediavelmente impuros. Somos pecadores caídos e culpados com corações superficiais, fracos e rebeldes. Deixados a nós mesmos, apenas cresceríamos mais duros. Cada exposição à luz iria endurecer ainda mais na dureza, até que nos tornássemos tão insensíveis à palavra de Deus quanto uma passarela de concreto é para a semente da grama. A inclinação da carne é inimiga de Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode fazê-lo, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículos de 7 a 8. Somente o próprio Deus pode arar e preparar um coração para receber a palavra. Ele o faz por meio da obra regeneradora e santificadora de seu Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Para aqueles que creem, ele os desperta espiritualmente. Romanos 8, versículo 11. Ele ilumina suas mentes para a verdade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Ele os lava. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Ele remove o coração de pedra e lhes dá um novo coração. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ele habita em seu povo e os motiva à justiça. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Ele grava a verdade de Deus em seus corações. Jeremias capítulo 31, versículo 33. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Ele derrama o amor de Deus em seus corações. Romanos capítulo 5, versículo 5. Nós que cremos em Cristo somos totalmente dependentes da obra do Espírito que habita em nossos corações para nos manter ternos, receptivos e, finalmente, frutíferos. E devemos permanecer fielmente dependentes dele. Como Davi que orou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículo 10. Devemos nos aproximar de Deus com confiança e submissão, sabendo que Ele deve fazer a obra necessária em nossos corações que nós mesmos não podemos fazer. Finalmente, esta parábola é um lembrete de que quando proclamamos o Evangelho ou ensinamos a palavra de Deus a nossos vizinhos e entes queridos, os resultados sempre variam de acordo com a condição do coração de nossos ouvintes. O sucesso ou o fracasso não depende de nossa habilidade como semeadores. Algumas das sementes que espalhamos cairão em solo duro, raso ou cheio de ervas daninhas. Mas não há nada de errado com a semente. Se você for fiel na tarefa, parte da semente que lançar encontrará solo bem cultivado e os resultados serão frutos abundantes.